Henrique é legal, Henrique é legal. Era melhor aeróbica que... Lembra quando você estava ensaiando? Mãe, conta a história da bailarina assistindo a peça. 6 mulheres em uma e muitas vozes. O professor Caú me chamou um dia. 6 mulheres em uma e muitas vozes. O professor Caú chegou pra mim e falou assim, pô, eu sempre quis escrever esse texto, mas não tinha atriz. Mentira que tem atriz em Araruama, mas ele dizia que não tem atriz. Eu escrevi pra você vai fazer. Então era pra ser 8, mas nós brigamos no meio do caminho e ficou em 6. Nós brigamos com o Caú. Brigamos. Muito engraçado, porque nós brigamos, aí tava pra estrear a peça, o Henrique botou no jornal que ia estrear, ele tava sentado no bar, a gente sem se falar, o Henrique foi lá e jogou o jornal em cima dele. E ele foi na estreia, a gente fez as pazes, enfim. Era pra ser 8 mulheres, acabou. Mas é porque, o que aconteceu? A primeira mulher era a Eva, depois vinha a Vênus Uteruberiana. Uteruberiana. Texto de Caú. Texto de você não tem noção. Era o maior intelectual de Araruama, Caú, né? Vênus Uteruberiana, depois vinha Antígona, depois vinha Mona Lisa. Não era Joana d'Arc, não? Joana d'Arc. E encerrava com Maria, Mãe de Jesus. As pessoas aos prantos no final. Não, eu fiz nego chorar, legal. Eram 6 personagens. Lindo. E eu sozinha em cena com alguns takes de voz gravado. Então não tinha ninguém para me segurar. Nunca mais eu faço. Eu nunca mais faço isso na minha vida, porque eu sou maluca. Eu sofri muito. Monólogo. Aí ela trocava de roupa no palco. Eu botei o camarim, botei pro palco e ela ia, trocava, entrava em cena, jogo de luz. A Eva era um macacão cor da pele. Então a roupa da Eva servia de base para todas as trocas. Todas as roupas, entendeu? Por que eu cheguei aí? Da bailarina. Da bailarina. Aí a gente ensaiando. E a Eva, por exemplo, tinha uma cena que ela dizia que ela se jogava, então prove, né? Aí eu me jogava, eu me jogava no chão de joelho, com os braços abertos assim pro público. Você não tem noção de quantas vezes ele dizia repete. Comprou um negócio pro joelho, comprou uma joelheira. Comprou até joelheira. Comprei joelheira. Eu fazia um ensaio de joelheira. Eu já tinha 40 anos. Repete! O garoto que fazia iluminação dizia, não faz isso com ela não, pelo amor de Deus. Ele pedia, morrendo de dó de mim. Aí, um belo dia, a gente tá lá no meio desse repete, entra uma bailarina, uma menina que fazia jazz, eu não sei de onde surgiu aquela menina. Mas no ensaio? Surgiu do nada. Entrou pela lateral, eu ensaiando e ela entrou. E aí ela foi apoiava a perna assim em cima do palco e fazia lá embaixo ali no palco, ali no carpete. Fazia lá o alongamento dela e eu olhando pra ela, o que essa garota tá fazendo aqui? Eu também, né? E ele repete. Nessa de repete, ele me deu um esporro, que ele dá muito esporro. Ele me comeu no esporro, aí a garota virou e falou assim, posso dar uma opinião? Fala aí, Henrique. Não, foi automático. Não! A garota vazou. Apareceu. Imagina, cara. Eu lá no processo com a atriz, uma pessoa que eu nunca vi pra dar opinião que. Feliz na hora da pergunta. Foi esse espetáculo que me fez ficar conhecida. Você nunca mais repetiu, né? Não, fiquei conhecida em Araruama porque na primeira vez que a gente fez, eu expulsei 2 do teatro. 2 vezes eu parei o espetáculo em cena. Foi. E mandei embora. Mandei. Porque você imagina, eu tô ali sozinha fazendo a cena. Já foi, repete. E pô, era um drama sério. Não, era assim, um drama. O texto do Caú, entendeu? Difícil. Deixa eu ver se eu lembro de algum pedaço. Não, eu tô bem, mas eu não vou lembrar. Caraca, que mostaça só. Mas era uma coisa densa, era um texto difícil. Então eu ia fazendo. Quando eu entrei a primeira cena com Eva, isso foi uma das vezes,
eu entro de Eva assim, a garota que começa a falar, né? E a Eva, ela dizia um texto meio sensual, de que primeiro renela costela, né? Como é que é? Eu não vou lembrar, tô bêbado, né? Eu lembro mais ou menos, mas... Eu sei que tinha uma parte que sou eu inteira, inteiríssima, carne da minha carne, sangue do meu sangue, né? E eu ia dizendo que ela era uma mulher e que sabe, e a garota, eu tive a sensação de que ela viu a mãe dela e falou assim, minha mãe não pode ser sexy nem sensual, nem falar isso, né? Ela é da mesma idade que a minha mãe, então eu vou começar a rir dela. E começou a kkkkk, kikiki, cococó, cococó. E eu naquele texto denso, monólogo você não pode se concentrar, né? Aí eu falei, só tem uma solução, vou jogar o texto nela. E comecei a jogar o texto nela e dominei. Quando eu comecei a jogar o texto, porque o grande lance é esse, você dominar o palco, a plateia. No que eu dominei ela, eu falei, legal, aí foi Eva, veio a Vênus uterobeniana, né? Olha, seu filho, o marido está, deixava assim. Lindo. Era lindo mesmo. Lindo. A cena era muito bonita. E o menino que fazia a luz fez uma luz que era um troço encantador, Ricardinho. Encantador. Aí foi Vênus, depois de Vênus veio Antígona. Aí, quando chegou a Mona Lisa, que era um texto muito complexo, sabe? Porque ele levantava uma suspeita em cima de Mona Lisa, se ela era mulher ou era gay. Naquela época, porque Mona Lisa até hoje ninguém sabe quem é Mona Lisa. Então ele fez um texto que punha essa dúvida em cima da Mona Lisa, mas complicadíssimo, só se você ficasse polêmico mesmo, né? Ela se perdeu, no que ela se perdeu, ela começou kkkkk de novo. E foi kkkkk de Mona Lisa, depois entrou Joana Dark, ela kkkkk, aí entrou a Virgem Maria. Quando eu começo a dar o texto da Virgem Maria, aquela kkkkk, eu me perdi. Eu esqueci o texto. Um texto que eu sabia de trás para frente, de frente para trás. Quando eu vi que eu esqueci o texto, eu parei e falei assim, olha só, que você não me respeite porque você não me conhece, eu posso até aceitar, mas respeito o professor Caú que está ali assistindo o espetáculo. Agora, caso você não possa não me respeitar e nem respeitar o professor Caú, respeite a Virgem Maria que está sendo representada aqui nesse momento aí. Mandou bem. Aí Henrique lá de dentro, volta a cena! Fudeu, porque eu me perdi. Eu fiz a cena, fiz o texto, mas já não fiz com aquela coisa. Aquela emoção. E o outro foi o espetáculo rolando, alunos do professor Caú, depois dele ter falecido, foi gratuito por isso, porque a gente falou, não vamos cobrar, não tem como cobrar, né? Fizemos uma homenagem, uma série de apresentações, aí no dia que foi todos os alunos dele a TV, fica um garoto, um palhaço, que é papai, grita, toda vez que eu falava, e a plateia assim pra ele, e ele quando chegou na Joana Dark, que eu vou pra fogueira, que eu digo, Santa é o Senhor, Deus do Universo. Quando eu digo Santa, ele grita, Santa do Paô. E aí, vida? Henrique, acende a luz. Eu não continuo o espetáculo com esse rapaz dentro do palco. Pode mandar retirar. Aí a plateia... Aí quando eu falei, pode retirar, a plateia dizer assim, aquele lá e aquela ali também. Medeiro. Meia hora parada de espetáculo pra tirar a gente do... Mas aí você retorna. Quero, Mas é mais perto. Não vai mais.